Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um TTI Pod, uma série de podcasts produzidos pela equipe da TTI Brasil, onde trazemos nossos parceiros, clientes, fornecedores, para poder discutir sempre temas muito atuais e importantes para o mercado eletroeletrônico aqui no Brasil, tá? Eu, como sempre, vou pedir para que você, ao assistir esse episódio, você compartilhe dentro do seu ecossistema, nas suas redes sociais, utilizando a hashtag TTIPod. E, por favor, compartilhe com seus amigos, com outras pessoas da indústria. Nós temos sempre trazido temas extremamente interessantes e relevantes a cada mês. Hoje, nós temos o prazer de receber aqui o Carlos Garcia. Carlos, seja bem-vindo ao TTI Pod, muito obrigado pela presença e eu vou dar a oportunidade que você apresente-se para o nosso público aqui. Obrigado. Primeiro, Samuel, obrigado pelo convite, é um prazer, nos conhecemos esse ano e já é a terceira vez que nos encontramos. Tá ficando bem frequente. Não é que eu estou contando, mas é a terceira vez que nos encontramos, então fico feliz de poder estar aqui junto com você, batendo um papo, contribuindo de alguma forma com aquilo que eu tenho de um pouco de conhecimento. Acho que, como você colocou, para me apresentar, meu nome é Carlos Garcia, sou o ex-CEO e presidente da Mercedes-Benz Cars e Vans aqui do Brasil. Saí da empresa em agosto do ano passado, então desde então estou aí fazendo consultoria, conversando com alguns outros mercados, mas depois de 36 anos dentro da empresa, nós conversamos bastante sobre esse assunto. Entrei em 1988 como estagiário pela área de recursos humanos. Fiz engenharia mecânica, mas entrei pela área de recursos humanos, porque como eu queria ir para a área comercial, e na Mercedes-Benz é uma área de vendas extremamente técnica, assim como para vocês também na parte de conexões e tudo mais. Então você precisa ter um pouco dos dois, tanto a parte técnica, com o curso de engenharia, mas também você precisa, principalmente na área comercial, conhecer, entender pessoas, não só para a área comercial, para toda a função que você vai desempenhar. E aí acabei trilhando e entrando por aí. Passei por praticamente toda a empresa, toda a área de vendas, então marketing de produto, marketing de comunicação. Tive a possibilidade de lançar um produto com muito sucesso aqui no mercado brasileiro, que ainda hoje continua dominando as ruas por aqui, a Sprinter, em 1997. Costumo dizer que é meu primeiro filho, tenho outros dois, mas é meu primeiro filho que está por aí, fruto do trabalho de um grupo que se instalou dentro da Mercedes. E para mim, eu acho que eu fico feliz porque eu não era empresário, mas eu era empreendedor. Um empreendedor dentro de uma grande empresa. Então, em todos os lugares que eu tive a possibilidade de ir, aqui no Brasil, tive possibilidade de morar também 3 anos na Alemanha, 4 anos na Argentina, 2 anos em Dubai, Oriente Médio, antes de assumir a função no meu retorno. Coloco sempre que você tem que ter adaptabilidade, você tem que ter curiosidade, você tem que ter atitude para querer mudar as coisas. E em todas as áreas, como eu falei, que eu tive possibilidade de passar, foi criar coisas novas. Então, foi introduzir no mercado um produto novo, foi montar uma área nova, no momento que, por exemplo, participei do lançamento do antigo Classe A, que era produzido aqui no mercado brasileiro. Então, eu fui o funcionário número 1 da minha área, tive que contratar todos. Quando eu fui para a Argentina, também eu fui o funcionário número 1 lá, não da Mercedes-Benz Argentina, mas da área que eu estava formando, e saí de lá depois com quase 300 pessoas, que eu fui responsável pela parte de pós-venda, América Latina, vendas. Então, fico feliz de eu poder ter participado nessa história toda aí, e estar sempre criando, dentro de uma organização, dentro de uma outra infraestrutura, criar o meio conceito de startup, ou seja, de empreender dentro de uma empresa grande. Olha, isso aí nós vamos voltar muito, porque você tocou para mim em temas extremamente importantes, críticos. Primeiro, essa questão do empreendedorismo interno. Há muitas pessoas que acreditam que você só pode ser empreendedor fora da empresa. Claro, obviamente, esse é o conceito clássico, mas existem muitas pessoas que são empreendedoras dentro das empresas. Elas criam novidades, elas criam ações disruptivas e elas podem realmente fazer. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas eu quero primeiro ainda reforçar um ponto que você colocou da sua carreira, que é super interessante, que é essa migração de alguém
alguém que sai de recursos humanos para chegar na posição máxima de CEO. Até num evento que eu participei essa semana, uma das discussões estavam sendo justamente sobre essa, como é muito pouco a quantidade de pessoas que começam hoje na área de recursos humanos que conseguem fazer essa trilha até chegar a CEO. Normalmente, quem chega em cargos de CEO é o cara que sai da área financeira, é a pessoa que sai da área de engenharia, mas muito poucos conseguem, começando na área de recursos humanos, chegar a essa posição. Então você está sendo já alguém para poder mostrar que é possível, sim. Não, realmente é possível. Você tem que estar sempre saindo da sua zona de conforto. Então é lógico, a partir do momento que você domina uma determinada área, uma determinada especialidade, se você focar e querer contribuir, não quer dizer que está certo ou errado, não existe receita, não existe certo ou errado, depende daquilo que é melhor para você, dentro do caminho que você escolheu. E todo momento você precisa questionar, é isso mesmo? Tá tudo tranquilo? Tá ótimo? Para mim, toda a minha mudança, mexida dentro da minha carreira, foi sempre a hora que o piloto automático estava ligado, era a hora de buscar novos horizontes. Se o piloto automático estava ligado, já não tinha tanta contribuição para mim. Eu sou uma pessoa que está toda hora buscando desafios, mudança, criar. E por isso que eu falei, né? A diferença é, eu não fui empresário, eu fui empreendedor. Isso, é diferente. É isso mesmo. E falando um pouquinho sobre uma indústria que você, obviamente, dominou bastante e conhece muito bem pelo lado de dentro, na sua visão, quais são os grandes desafios hoje para a indústria de veículos pesados? Vamos chamar assim, dos comerciais leves e pesados que nós temos no Brasil. O Brasil é um país de extensão territorial quase que continental, é um país que basicamente definiu, né, o seu modal como modal rodoviário, porque desde da época da vinda, né, na metade do século XX, da vinda das montadoras para cá, praticamente o Brasil meio que sucateou as suas estradas de ferro e praticamente o país optou e funciona e roda hoje em cima de rodas e no asfalto mesmo, né? Então, dentro dessa indústria, se você pudesse assim citar algumas das grandes tendências, das características que você está vendo para essa indústria aí no médio e longo prazo. Todas essas empresas, de maneira geral, e eu falo muito pela empresa onde eu tive possibilidade de trabalhar, nos últimos 36 anos, queira ou não, uma empresa de 136 anos. Então, se eu olho para a Mercedes-Benz, como eu falei anteriormente, são 2 Mercedes-Benz hoje no mundo, né? Aqui no Brasil ainda tem um pouco de mescla entre isso, né? Tem uma Mercedes-Benz do Brasil, que é responsável pela comercialização e produção de caminhões e ônibus, e tem uma Mercedes-Benz, que é a Mercedes-Benz Cars e Vans, da qual eu fui CEO e presidente, que é responsável pela comercialização de automóveis e vans. Essas empresas antes eram parte do mesmo grupo, hoje são 2 grupos distintos. Um ainda tem participação no outro grupo, mas, vamos dizer, uma administração totalmente independente e separada. Mas, e aí eu ponho não só para o lado que eu administrava, mas para todas as empresas de uma maneira geral. São empresas centenárias, muitas delas, que estão tendo que se reinventar. De uma forma ou de outra, hoje, se você pegar o pessoal, por exemplo, de engenharia que trabalha no desenvolvimento, eu comentei alguns casos desses em algumas reuniões que a gente teve. As pessoas que trabalharam no desenvolvimento dos motores, que são reconhecidamente de ótima qualidade, entregam potência, durabilidade, não precisa ficar colocando tantos adjetivos, acho que a grande maioria do público já sabe, conhece esses adjetivos. São as pessoas que vão desenvolver e trabalhar em outros modais, como veículo elétrico, como veículo a biometano, a gás, hidrogênio verde. Ou seja, são pessoas que têm que se mudar, têm que se reinventar, porque essas pessoas têm o DNA da empresa e simplesmente não é uma troca. A empresa como um todo, ela tem uma continuidade. Então você tem que ser capaz de fazer um reskilling dessas pessoas, de pegar qual é o skill necessário agora, o que eu tenho que fazer, por onde que eu tenho que mexer, porque foram elas que construíram a empresa até aqui. E são elas também que têm parte dessa história. Às vezes é muito mais difícil buscar alguém no mercado, trazer e fazer com que ela assuma o DNA até que ela possa efetivamente contribuir, do que simplesmente trabalhar com essas pessoas que os valores já estão ali incutidos. Dentro da empresa da qual eu tive o privilégio de participar tantos anos,
praticamente todos que estavam lá compartilhavam os 4 valores da empresa, que eu chamava de Pride. Passion, paixão, respeito, integridade e disciplina. Então, de uma forma ou de outra, tudo isso você coloca no DNA da empresa. Isso é parte do valor da organização, é parte da cultura, né, que você tem que formar. Então, até chegar a isso tudo, muitas vezes é muito mais fácil trabalhar com as pessoas que já estão adaptadas a isso e colocá-las numa atividade diferente do que buscar essas pessoas no mercado. Com certeza. E é muito interessante na sua fala, e aí talvez pode ser uma leitura muito particular minha, né? Mas é interessante, como eu vi as outras vezes que eu assisti as suas palestras, você realmente dá uma ênfase muito nas pessoas. Todo momento você fala das pessoas, e até por a Mercedes, a própria marca Mercedes, é uma marca que, né, você já é o inventor do carro, praticamente. Sim. Então, o que acontece? É uma marca que, quando as pessoas pensam, elas vão pensar na tecnologia, vão pensar no design, no desempenho. Eu mesmo sou um big fan da marca, mas, na verdade, você, embora reconhecendo a tecnologia e tudo mais, você coloca sempre palavras relacionadas às pessoas. O reskilling, as pessoas que têm o pride, que você está falando, que são os valores dentro, as pessoas que têm a atitude do empreendedorismo dentro da própria organização. Correto. Então, isso mostra de que realmente o que move o ponteiro, o que move as coisas, efetivamente, são pessoas. São pessoas. Você pode ter a melhor tecnologia do mundo, o melhor processo desenhado e tudo mais, mas se você não tiver execução e são as pessoas que fazem a execução, realmente você não vai chegar lá. Tecnologias você compra. Você né? compra. Todos têm, se você tiver dinheiro, todos têm, vamos dizer, a capacidade, que a partir do momento que tem esse budget, de comprar a tecnologia. Uhum. Agora, como ela vai ser utilizada, esse é o grande diferencial. Então, eu sempre acreditei, nunca foi diferente, são as pessoas que fazem a diferença em qualquer organização. Como elas estão organizadas, como elas estão motivadas, como elas estão engajadas. Uhum. Se você não tem esse engajamento, esse commitment de fazer as coisas, fica muito difícil. Então você, de uma forma ou de outra, precisa de gente que viva isso, que sinta isso, e algo que na marca em si traz muito dentro dos valores dela, dentro daquilo que você falou, foi inventora do automóvel e tudo mais. Então tem um ingrediente de paixão, e paixão não é tecnologia, paixão é humano. É humano, total. E já que nós estamos falando do humano, para a gente ir mais fundo nisso ainda, recentemente a revista Veja circulou uma reportagem e mostrou nessa entrevista de que 60% das empresas brasileiras hoje apontam o que se chama de apagão de mão de obra. Uhum. E isso eu estou falando não só de indústrias, eu estou falando da indústria da construção civil, diferentes indústrias, né? Indústria da construção civil, indústria de manufatura, indústria de serviços, todas elas alegando de que hoje no Brasil nós estamos vivendo um apagão de mão de obra. E aí, quando eu fui tentar ler mais profundamente outras reportagens e estudos mostrando por que nós estamos tendo esse fenômeno do apagão, por incrível que pareça, apareceu como uma primeira razão o que se chama eles estão chamando popularmente da viração, ou esse, entre aspas, um empreendedorismo. Parece que as pessoas aprenderam a se virar, ou pelo menos um grupo de pessoas, e de muitas gerações diferentes, não são só as gerações mais novas não, até de gerações mais antigas, e estão preferindo buscar trabalhos alternativos, a famosa gig economy que os americanos chamavam, onde eles têm 3, 4 fontes de recurso, conseguem ter o seu dinheiro e preferem continuar trabalhando desse jeito do que efetivamente voltar para um trabalho formal dentro de uma organização. Você chegou a sentir também esse tipo de situação, ou você vê hoje no seu trabalho como consultor esse fenômeno acontecendo? Sim, de maneira geral, hoje o Brasil vive, vamos dizer, o pleno emprego, né? Podemos dizer assim. Porque quando você olha com entre 6% e 7% né, de desempregado, óbvio que ali depende muito como você conta, conta sempre quem está buscando emprego, então se eu não estou buscando emprego não entra na estatística. Exatamente. Tem uma série de outros fatores. Mas olhando para isso, na época onde eu estava, depende muito da área onde você está. Uma área que foi muito, e ainda continua com muita demanda, por exemplo, é uma área de informática. Você imagina dentro da indústria automobilística, quando você fala de eletrificação, quando você fala de veículos autônomos, quando você fala de
comunicação entre veículo, concessionário, ou seja, começa a ter uma demanda muito forte nesse sentido, mas como indústria automobilística, você vai competir contra aquelas que efetivamente têm o negócio de informática. Então você precisa ver salário, como vai atuar, bancos, você tem muita gente de informática atuando em cima disso. Então você começa a ter não só uma concorrência vertical, mas horizontal também. Isso. Você começa a concorrer em outros segmentos. De maneira geral, na época ainda onde eu estava, você tinha para algumas áreas, sim, como IT, como eu te informei, mas o que acaba... E já teve outros apagões no Brasil. Por exemplo, algum tempo atrás, você já teve apagão de motorista, por exemplo. Não tinha motorista suficiente para os caminhões. Vieram bolivianos, vieram colombianos, vieram outras pessoas trabalhar aqui no Brasil, porque você teve também esses apagões. Para algumas delas, a tecnologia vai resolver. A gente esteve conversando uma vez, né, sobre essas tendências. Pode ser que no Brasil demore um pouco mais, mas quando você olha para a Europa, por exemplo, veículos autônomos. Veículo autônomo, você lembra também do apagão que aconteceu, e não só foi aqui, mas na Inglaterra, com o Brexit. Isso. Quando a Inglaterra se desconectou da Europa, o exército teve que assumir a entrega de produtos alimentícios no supermercado, porque não existia motorista suficiente para poder conduzir. Então, o tema, quando você fala de um veículo autônomo, isso pode ser um sonho, isso vai demorar, depende muito. Hoje, quem dirige um caminhão, o sonho dele é colocar o filho na escola para que ele possa fazer uma profissão. E ter outra profissão. Futuro não dirija. Então quem vai dirigir? Quem vai entregar no supermercado as coisas que a gente precisa consumir aqui na cidade grande, no last miles? Então a tecnologia tem que ser utilizada, tem muita discussão com inteligência artificial, veículo autônomo e tudo isso. Para cada função, pode ser que você tenha uma solução diferente. Não existe uma solução única no meu ponto de vista. Tem várias alternativas. E hoje, quando você olha para o mercado, o brasileiro é empreendedor por natureza, por necessidade, às vezes até econômica. Uhum. Mas do mesmo jeito que ele abre empresa, as empresas quebram em um ano. Então a pessoa, ela não prepara um business plan, ela não olha para frente, não vai num Sebrae, não vai num SESC, todas essas instituições que estão aí, que podem dar todo o suporte, mas não procuram, simplesmente ter uma ideia na cabeça e sai fazendo algo. Uhum. Óbvio, quando você fala também de um empresário, pode ser também de um aplicativo, de Uber, de uma entrega com moto, ou seja, são rendas adicionais. Óbvio que isso dá muito mais flexibilidade para ele. Ninguém hoje, se você olha, principalmente olhando para o trabalho híbrido, ninguém mais hoje quer ir para segunda-feira, 7 horas da manhã, para um lugar e sair de lá às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, pegar trânsito, voltar para casa todos os dias da semana. Então, precisa-se achar um mix para isso, né? O Covid, a pandemia veio aí e provou que é possível fazer. Agora, o tema é qual o blend, qual é o mix ideal, porque para algumas atividades não tem como você fazer de home office. Então, um dos tópicos que eu discutia bastante na empresa ainda, nós tínhamos um tema onde a gente tinha que mudar culturalmente uma série de coisas. E cultura você só muda no tete a tete. Cultura você só muda no ao vivo. O que importa é tomar um café junto, bater um papo do lado, conversar. Não é numa televisão, não é numa tela, porque a tela, ela está enquadrando aquilo que você tem que ver. E é um pedaço do mundo. Aquilo é uma janelinha. Então, o restante você perde. E esse restante contribui muito para o desenvolvimento de toda a comunicação, para o desenvolvimento de tudo que você puder imaginar. Então, não tem uma solução mágica. Tem dificuldades, principalmente em algumas regiões, mas o único jeito de mudar isso é investimento em educação. Não tem outra alternativa. As pessoas têm que caminhar para isso. Nós não podemos esquecer da socialização, como você falou, a gente tem a chamada percepção 360 graus, né? Uhum. E a gente ficar realmente num plano só de 2D,
para poder ver as pessoas agora. Exatamente, falando com o público está vendo isso de uma maneira em 2D, mas ele não consegue enxergar o que está acontecendo todo em volta. Então nós não podemos perder, não podemos nos desumanizar. A verdade é exatamente essa, isso. Né? Mas quando você fala sobre essa questão toda do Last Mile, eu até não tive tempo de ler ainda, mas saiu uma reportagem muito interessante sobre a Amazon tentando agora fazer uma experiência com humanoides para fazer a entrega, inclusive nos Estados Unidos. Depois eu vou compartilhar com você. Eu recebi, mas ainda não li. E a gente fala dessa questão toda das cidades, né? As pessoas também não querem sair, como você falou, cedo de casa, ficar usando vários tipos de transportes, muitas vezes ineficientes, né? Aqui na cidade de São Paulo, a gente todos os dias recebe informação pela manhã, até do pessoal que trabalha lá na empresa: olha, a linha vermelha não está funcionando, a linha amarela parou, a linha roxa, todo dia acontece alguma coisa. Mas a gente entende que talvez essa questão do trabalho híbrido também vai ajudar na melhoria, desafogar um pouco mais as cidades, o trânsito das cidades. E aí a gente entra também num tema muito importante, que é o processo da famosa descarbonização. Então a gente gostaria de tocar um pouquinho nesse tema com você, porque eu sei que você é um expert. Eu assisti a tua palestra, que é a questão de uma semana atrás, que nós tivemos juntos, e fiquei encantado. E gostaria que você falasse um pouquinho dessa visão, daquilo que está acontecendo, como que a gente vai, pelo menos numa experiência brasileira, nas grandes cidades, trabalhar na área de transporte, né, para ajudar e auxiliar nesse processo de descarbonização. Esse é um processo, vou dizer, irreversível, né? Se nós quisermos cumprir todos os acordos que estão em discussão, Acordo de Paris, Kyoto e todos os outros que tem por aí, o Brasil tem metas específicas também para descarbonizar. Óbvio que o setor de transporte é um dos que colabora, pode não ser o maior vilão, como nós colocamos lá. Na equação aqui do Brasil, dos gases de efeito estufa, o transporte contribui com 13% do total. Só que dentro desses 13% do total, os veículos pesados são responsáveis por 90% dessas emissões. E aí eu costumo dizer, acho que a gente viu bastante disso lá junto com os nossos colegas quando nós discutimos, e aí eu plageio muito, vamos dizer, uma frase que o Christoph, que é o presidente da Scania, usa: o futuro é elétrico? Não, o futuro é eclético. Boa. Porque para alguns sim é elétrico. Então, se você olhar para automóveis, se você olhar para comerciais leves, de maneira geral, a eletricidade resolve parte do assunto. Por quê? Porque o veículo gravita dentro da cidade. Apesar que aqui no Brasil a gente tem muito mix de aplicação, né? Tem gente que usa aquele veículo que seria do last miles para fazer viagem de 300, 400 quilômetros. A condição social é um pouco diferente no país. Mas, em linhas gerais, o last miles, como ele diz, é a última milha. Ou seja, é tirar de um centro de distribuição e entregar na casa do cliente ou onde é o destino. E isso, o ideal seria uma milha. É óbvio que isso é quase que impossível, porque você não vai colocar um centro de distribuição no meio de uma cidade de São Paulo, porque daí você tem custo imobiliário, tráfego, você tem uma série de outras variáveis, porque tem que ser um negócio rentável. Então, eu acredito, efetivamente, quando você fala de elétricos, só a eletricidade depende muito como você vai utilizar, mas os veículos eletrificados, podemos colocar assim, para os veículos leves. Já para os veículos mais pesados, você começa a colocar que a bateria ela começa a concorrer com a carga. Por quê? Como a bateria é pesada, e se você tem que ter uma certa autonomia, quanto mais peso você põe na bateria, mais você tira de carga. Então, a equação pode ser, como a gente tinha, como eu apresentei naquele dia, aí você tem gás, pode ter biometano, aí você pode ter biodiesel, você pode ter outras coisas que você pode mesclar, até o próprio hidrogênio verde, sendo um fuel cell, sendo a combustão. Ou seja, cada empresa está trabalhando dentro de uma linha, mas em linhas gerais para o transporte por aí. E para ônibus, a gente tem acompanhado bastante o que está acontecendo também aqui em São Paulo. Ônibus, de maneira geral, não tem uma segunda via, vai ser elétrico. Óbvio que você tem as restrições de infraestrutura que tem que ser resolvidas. Porque você já tem muitas cidades, muitas capitais
lógico que a forma que é operado o transporte público é distinto. Eu estive em abril acompanhando uma missão técnica, estive em abril em Santiago do Chile e também em Bogotá, Transmilênio e Transantiago, que são famosos por aqui. Lá, basicamente, você já tem hoje rodando operações com milhares de ônibus elétricos. Eles têm uma situação extremamente complicada com o tema de poluição, porque principalmente Santiago, você não tem escape, você tem uma cordilheira do lado, um vento que sopra, então você tem que limpar aquele ar. Exatamente. Se você não limpar aquilo, você causa outros tipos de problemas. Isso já começa a acontecer por aqui. A famosa inversão térmica. Isso. Quando a gente começa a olhar para o céu, a voz fica pouco rouca, já começa a ter outros fatores. Então você precisa olhar sempre, tudo tem que ser olhado como um todo. A partir do momento que eu vou descarbonizar de um lado, o que eu estou contribuindo? Como que vai ser a saúde das pessoas que vão estar? Onde eu vou economizar? Que não deixa de ser diferente de um cinto de segurança. Lá atrás, quando nós falamos de cinto de segurança, todo mundo eu até brinquei, que na época, quem não viveu essa época, se vendiam camisetas brancas com uma faixa, parecia torcedor do Vasco, só para imitar, para as pessoas não usarem o cinto de segurança. Sim. Porque estavam querendo evitar a multa. Mas na realidade não tinha que evitar a multa. O que você tinha que ter consciência para evitar a morte. Te ajudava, efetivamente. Então, você precisa ter compreensão. E eu acho que o que tem hoje muito de dúvida pro consumidor no geral, para todos os clientes, quem não está, vamos dizer, metido dentro desse mercado, existe ainda muita dúvida. Nós estamos acostumados a medir as coisas em quilômetro por litro, e não quilowatt-hora. Então, começa a ter algumas outras variáveis. O que é uma carga de bateria? O que é... mas você começa a ver algumas reclamações de algumas empresas que entregaram carregador portátil, mas que não liga em casa porque é trifásico e lá é monofásico. Então, tem uma série de coisas que precisa ser ensinado. Do mesmo jeito que foi ensinado para os veículos a combustão. Quando você fala de um Euro 6... todo mundo ainda pensa que diesel é diesel. O diesel de hoje não tem nada a ver com o diesel que nós utilizávamos aí há 20 anos atrás, quando nós tínhamos 10 mil ppm, parte por milhões de material particulado por conta do enxofre. Hoje, os ônibus, os veículos que rodam na cidade, os novos, eles rodam com combustível com 10 partes por milhão. Então de 10 mil para 10. Opa. Óbvio, isso é tecnologia, isso encarece os produtos. Eu brinco até que hoje os produtos que saem, que rodam, o ar que você recebe dentro do motor é muito mais sujo do que o ar que sai. Porque o ar que sai tem que ser controlado para cumprir com as normas de emissões. Mas aí você vê outras coisas, não é só o produto, Tem muito tema que tem que ser tratado, que é um tópico também da indústria automobilística sempre, que são os programas de renovação. Quantas vezes você está passando por São Paulo, você vê um caminhão antigo saindo aquele tucho de fumaça preta, então você tem convivendo veículos Euro 6 e veículos Euro 0. Então, até que você consiga tirar... Se você fala que hoje mais de 44% da frota brasileira de veículos pesados tem mais de 10 anos, então tem tecnologias antigas. Por mais que você tenha mudado o combustível, ainda existe um grau de emissão muito forte. Então, você não tem que trabalhar só no ativo aqui na frente, você tem que trabalhar no passivo, porque tem um passivo que tem aí. Óbvio que... Precisa de grana. Precisa de grana, precisa de programa. Precisa de juros. Já tiveram alguns programas onde a Anfávia, no seu momento, junto com o governo, implementaram, mas ainda muito pouco, incipiente. Tem que efetivamente fazer um programa onde você possa olhar lá para trás e resolver isso. Porque se você não resolver, isso vai ficar sempre sendo carregado aí para frente. Não termina. Então não é só o novo, você tem que olhar sempre o todo. É verdade. Você falou, gostei da ideia de que o futuro não é elétrico, é eclético, ou seja, nós vamos ter que transitar sobre várias e diferentes formas, né? Sim, e ainda vai continuar existindo diesel, porque não vai ser 100%. Exato. E aí me fala um pouco do hidrogênio, na sua visão hoje. Esse já é uma realidade, pensarmos no hidrogênio, não? O hidrogênio ele tem algumas, eu não digo limitações, mas
tem alguns temas, alguns problemas que precisam ser resolvidos. Como o hidrogênio é uma molécula muito pequenininha, você precisa ter tanques armazenado, principalmente se for liquefado, né? Se você tiver ele liquefeito, então ele vai ser líquido. Você tem que abastecer com alta pressão. Para abastecer com alta pressão, você precisa ter cilindros pesados e parrudos. Então você tem alguns tópicos que têm que ainda ser resolvidos. Já existem alguns projetos rodando, não aqui no Brasil. Eu conheço na Alemanha, por exemplo, a Mercedes tem junto com a Shell, onde eles têm um corredor de 1.200 quilômetros ligando, acho que é Berlim até Rotterdam, desculpa, na Holanda. Na Holanda. Então, existem alguns corredores, mas você também tem o potencial, o Brasil tem potencial, principalmente com hidrogênio verde, de também trabalhar com isso. Então, de um lado você tem fuel cell, e do outro lado você tem a combustão. Depende de onde você vai ter. Não é um negócio tão simples, porque você também necessita quebrar as moléculas, você necessita de eletricidade. O tema está na equação. O que você gasta é mais do que você gera, como que está? Então tem muita coisa. Acho que até o nosso colega também, quando a gente esteve lá da Ambimax, né, que colocou também o bimetano. Então existem outros caminhos. O Brasil tem e sabe muito bem. Nós somos e temos um programa alternativo reconhecido de sucesso no mundo todo como o etanol. Com etanol, com certeza. O álcool, a forma de misturar na gasolina, não só a nossa matriz elétrica é limpa, como o combustível que nós utilizamos também é. Mas aquilo que a gente fala, falta também um pouco de consciência. Tem um monte de carro, a maioria dos carros que você tem por aqui é flex, mas você continua abastecendo com álcool? Você prefere a gasolina? E sempre tem o tema, falou, ok, tudo bem, na equação o etanol cumpre o seu papel, mas ele retira gás carbônico lá em Ribeirão Preto, mas solta gás carbônico aqui em São Paulo. Nos microclimas, como isso pode ser resolvido? Não é uma equação simples, tem uma série de coisas, e cada cidade, muitas vezes, pode ser que tenha que definir a sua receita própria, mas é óbvio, precisa de um guarda-chuva maior do próprio país, definindo a direção. Acho que o Brasil tem bastante potencial para se sair muito bem com tudo aquilo que a gente tem de energia, né, disponível e potencial que a gente tem com isso. Mas, de novo, do meu ponto de vista, o que falta é um plano de Estado. Um plano de Estado. Não de governo. Não de governo. É um plano que transcende os governos, né? Você tem que definir onde o país quer chegar. E não onde determinado governo. Determinado governo pode chegar aqui, pode ir mais para a esquerda, pode ir mais para a direita, para o centro, não importa onde ele vai. Mas nós, como brasileiros, de maneira geral, onde nós queremos chegar com o nosso país. É verdade. Esse é o engraçado, que é muito recorrente esse tipo de pleito por várias pessoas com quem eu converso, de setores até diferentes, que falam justamente isso, a falta de continuidade e a falta de uma visão mais de longo prazo para o país, né? E eu estou terminando agora de ler um livro, que eu até acho que eu comentei com você, chamado A Nova China, e de uma economista, eu não sei nem pronunciar o nome dela, mas é uma economista chinesa, mas que estudou em Harvard e também na London Business School, e ela escreveu um livro que ela mostra o modelo chinês, e o livro chama Nova China, muito além do capitalismo ou do socialismo, que fala que eles têm um modelo muito deles, muito único, e essa questão do planejamento de Estado de longo prazo é um negócio importante. É um negócio realmente que eles levam muito a sério no sentido daquilo que eles têm que fazer e as metas onde eles têm que chegar. E pelo fato até de terem uma certa estabilidade, né? Eles não têm a possibilidade de fazer renovação democrática como a gente, enfim, que isso é um problema também muito grande, mas enfim, o fato deles terem essa certa estabilidade, principalmente do poder federal, faz com que eles tenham essa possibilidade de criar metas mais de longo prazo sem medo de interrupção ou de setbacks, né? Então, isso é vários segmentos com quem eu converso e tudo mais, citam em muitas áreas, não só nessa, uma falta de uma política de Estado que possa estar passando por muitos governos diferentes sem poder ter realmente distorções e regressões como a gente vive aqui. Eu acho que você colocou bem, é óbvio que às vezes existe muito
muita confusão. É muito mais simples você implementar tais políticas em um lugar onde você que não tem que discutir com tanta gente, encontrar um denominador comum. Quando você fala num país mais autoritário, quando você fala num regime é diferente. Lógico, na democracia você tem que ter muita conversa, você tem que ter muito acordo, muito ajuste, muito acerto de um lado para o outro, mas tem que existir. Isso não é só de país ou uma monarquia ou um comunismo, não importa o governo. Mesmo a Alemanha decidiu que ia ter, certo ou errado é outra história, também, que ia ter, por conta de Chernobyl, que ia parar com o fornecimento de energia nuclear. Eles desativaram todas as energias, todas as usinas que eles tinham nuclear, só que continuam comprando da França energia nuclear. Falou assim, não fica no meu terreno, mas eu pego de lá. E aí entrou na dependência do gás da Rússia. Com a guerra toda que teve com a Ucrânia, veja no imbróglio que você entrou. Então, você tem uma política de Estado, você segue, você implementa. Tem chance de dar errado? Óbvio, depende de quais são os fatores, para que lado você caminha. Mas, por isso, do meu ponto de vista, tem que ter muito diálogo. O que nós queremos? Para onde nós queremos ir? O que não dá para ir para esquerda, para direita, para frente e para trás, porque se eu sou em cada um desses movimentos, em 4 anos, eu fiquei no mesmo lugar. Exato. Se eu andei para esquerda, andei para direita, fui para frente, fui para trás, eu falo assim, eu fiquei no mesmo lugar? Não, eu caí, porque todo mundo andou. Exatamente. E eu não andei. Então, eu acho que essa é a maior preocupação que a gente tem. A gente sempre fala que o Brasil é o país do futuro. O problema é que o futuro nunca chega. Então, eu já ouvia isso quando eu era menor, faço parte disso, conto isso para os meus filhos, mas eu não sei se eu vou ver isso tudo. Está diferente? Tá, nós já mudamos um monte de coisa. Avançamos algumas casinhas. Avançamos algumas casinhas. Eu vivi, brinco pouco também com os meus filhos, porque nós vivíamos no mesmo país. Hoje eles estão morando fora do país, mas nós vivíamos no mesmo país. Eu vivi troca de moedas constante. Meu filho mais velho, ele só conhece uma, real. Porque ele nasceu no ano de 2000 e nunca teve uma outra moeda para ele. Então dentro da mesma realidade, você vai vivendo, você vai tendo percepções distintas. O país, de uma maneira geral, evoluiu, mas tem espaço para evoluir mais. E isso, acho que isso faz com que as pessoas não se sintam desengajados, mas existe potencial, a gente sabe que tem. E toda vez aparece sempre uma chavinha em algum lugar, fala assim, agora é a oportunidade que a gente tem, seja na agricultura, seja no combustível do futuro, sempre é isso. Mas precisa efetivamente tomar uma ação. Claro. A caminhada começa dando o primeiro passo. Primeiro passo, sempre. Muito legal. E a gente está quase que chegando aqui no final do nosso bate-papo, porque se deixar essa resenha aqui hoje, a gente vai longe, né? Vamos falar um pouquinho da China. Como que você vê, eu sei que você agora nesse teu trabalho de consultoria, você tem colaborado muito com empresas chinesas que estão aí, vendo, entendendo o mercado brasileiro, querendo vir para cá. Como é que você está vendo essa entrada, esses novos entrantes chineses aqui no mercado nacional? Eles vêm. Não tem muita discussão que levanta barreira, faz isso e tudo mais. O país, se você olhar para o mercado brasileiro é a oitava maior economia do mundo. Então não tem jeito de você desprezar. Com tudo que está acontecendo entre Estados Unidos, Europa, China, com as barreiras, sobe tarifa, mais tarifa, óbvio que em algum momento eles iam olhar para o mercado brasileiro. O mercado brasileiro não é um mercado fácil, todo mercado tem sua particularidade, o mercado brasileiro tem as suas, seja ela com aqueles que já estão aqui produzindo, com todas as limitações e restrições, sendo também com os novos entrantes. O tema principalmente com a China ela tem uma expertise, ela desenvolveu, como o mundo tinha definido qual era o caminho que ia seguir, que ia ser elétrico, ela partiu antes. Então, o que ela tem hoje de vantagem competitiva era o que os ocidentais tinham de vantagem competitiva na combustão, nos ICEs. Ou seja, a China sempre estava 1 ou 2 gerações atrás nos veículos a combustão. E hoje os ocidentais estão 1 ou 2 gerações atrás dos elétricos. Então, hoje eles dominam, e tem muita discussão, é bem recente, até as terras raras não vão fornecer. Então, 70% do que se fala de bateria está na mão deles. Então,
você tem, de uma forma ou de outra, dentro da globalização, eles vão fazer parte do jogo, eles vão vir. Para competir aqui, vão competir no mesmo pé de igualdade com todos. Porque quando você começa a produzir localmente, você começa, tudo aquilo que você tem de vantagem de escala, a China tem capacidade de produzir 35 milhões de automóveis. Vocês estão produzindo 25 e exporta mais 5, ainda tem mais 5, né? A vantagem competitiva está lá. Só que com logística, com os impostos de importação para você chegar aqui, tudo aquilo que você tem de vantagem competitiva, eu falo assim, o jogo zera e vamos no 0 a 0. Como é que nós vamos caminhar com isso? Você já vê aí BYD caminhando, GWM, que comprou a antiga fábrica da Mercedes. Do mesmo jeito que nós falamos agora há pouco do apagão de mão de obra, também para eles não é simples, né? Eles vão buscar mão de obra interna, como entender esse mercado, como se desenvolver. O brasileiro é muito... e gosta muito de novidade. Com certeza. Tanto é que você vê como aí o próprio sucesso, como que a BYD está implementando de maneira bem rápida a sua política, e cada empresa tem a sua política e tem que ser respeitado. Outras virão, vão chegar mais. Assim como algumas já saíram. Sim, é verdade. Por exemplo, o Neta, que está se ouvindo que vai sair do mercado brasileiro, a Séries, que já foi. Então, alguns que já vieram, já foram. Isso é um caminho normal. Eu acho que não tem como... É um processo de depuração. Então, esses grandes vão chegar, vão se estabelecer. O ideal seria que o mercado fosse até 3,5 milhões, 3,8 milhões, como foi no passado. O tema é que a subida do mercado não é igual. Então, o bolo não está crescendo na velocidade que estão chegando as empresas. Então, o bolo certamente vai ser dividido. Vai ser um pedaço menor para cada um. E hoje o grande foco, onde estão muito forte, está na parte de automóveis. Hoje ainda para veículos comerciais é incipiente. Você tem alguma coisa, vamos dizer, em ônibus, comerciais leves que estão chegando por aí, e em caminhões. Por quê? Porque os drivers, ou os decisores de compra, têm outras preocupações. Uma coisa é você comprar design, comprar tecnologia e colocar para circular. E outra coisa é você ter um produto que tem que circular de norte a sul do país e tem que ter disponibilidade. O que se vende em veículos comerciais é disponibilidade. O veículo tem que estar disponível. Então ele não pode estar parado na garagem, faltou uma peça, vamos esperar. Não tem isso. Então vão chegar? Vão, do mesmo jeito que chegaram alguns coreanos aqui. Na época também tinha preocupação. E se você olhar no mundo de maneira geral, tudo era muito centralizado em Europa e Estados Unidos. Depois migrou para o Japão. Então você falava de Toyota, o design não era lá isso que você imaginava, lá em 1970, 75, por aí. Então tudo caminhou para aí. Desenvolveram, entraram com Kanban, entraram com Kaizen, entraram com uma série de coisas, modelo de produção diferente, baixando o custo, foram para os Estados Unidos, montaram suas empresas lá, criaram outras marcas, depois isso migrou para Coreia. Hyundai, Kia, hoje está indo para a China. Vão ficar todos? Na China hoje ainda está... um ambiente meio darwiniano. Ainda tem 200 espécies brigando lá para vender de um lado do outro. Mas vai haver uma depuração. Natural. Vai ser natural. Todos se acham, porque montar um carro elétrico é muito mais simples do que um veículo a combustão. As peças são mais fáceis, são mais disponíveis, então fica mais fácil, fica mais tranquilo de fazer tudo isso. Mas nem todos vão sobreviver. Com certeza. Vai haver um processo de seleção natural. Sim, total. E para cá não vão chegar todos. Você vê algumas marcas aparecendo por aqui e sumindo. Chegam, ficam um determinado período, depois somem. É um processo natural. Então a gente não pode, de maneira geral, nós não podemos ter medo da competição. Competição, a partir do momento que você, vamos dizer, joga com as mesmas regras, esse é o mais importante. E esse é um tema sempre complicado também no Brasil, né? Você ter estabilidade jurídica. Porque para qualquer empresa, seja no segmento onde você atua, seja no segmento onde eu mais também atuo, se você não tiver previsibilidade e estabilidade jurídica, essas empresas estão fazendo investimento para 5, 10 anos. Então você não pode mudar amanhã as regras do jogo, porque quando eu comecei a definir tudo, estava com essas regras. Amanhã é diferente. Falei, o que eu tenho que fazer? Então eu estou sempre... tenho a sensação que eu estou sempre perdendo alguma coisa. Perfeito.
Bom, você tem uma experiência grande, né, como OEM, como nós chamamos, mas você teve que trabalhar muito dentro do seu negócio na época de Mercedes com os seus concessionários, que são os seus distribuidores, né? Uhum. Qual é a principal vantagem que você vê em trabalhar com um distribuidor? Eu estou falando na perspectiva de um OEM, exatamente. O distribuidor ele é sempre importante, por quê? Para você poder ampliar a tua capilaridade. Não adianta eu como OEM sentado onde era o meu escritório ali na Estação Conceição, sentado ali no Prédio do Aço, não resolvo todos os problemas e não tenho braço suficiente para atender todos os clientes, todas as demandas e tudo mais. Então, você amplia a cobertura, você amplia a capilaridade e você adequa situações locais. Muito, lógico, dentro do meu segmento não é tanto assim, porque você tem um carro preto, verde, azul, amarelo. Já no seu segmento você tem lotes que são lotes fixos para um OEM, vai te entregar um container. Mas o cliente não quer comprar um container, ele quer comprar fracionado. Então os lotes econômicos de um OEM é diferente de um lote econômico de um varejo, podemos dizer, do retail. Um sistemista então, também. Tem que ter alguém no meio do caminho para traduzir isso. Porque só que isso tem que estar muito bem conectado, isso tem que estar muito bem azeitado. Eu usava muito como exemplo como o teu braço e teus dedos. Você só consegue efetivamente segurar algo a partir do momento que teu cérebro manda algumas informações e tudo isso combina de tal forma para que naquele momento isso tudo aconteça. Então tem que ter uma simbiose, tem que ter um sincronismo grande. Não é só dizer o que tem que fazer. O OEM ele é especialista em wholesale, ele entende de atacado, ponto. Não é um atacarejo, como se tem hoje muito dentro da figura de eu sou atacado, eu sou varejo, não, eu sou um atacarejo. Para alguns setores se entende porque a forma de lidar, os objetivos de cada um são diferentes. Do OEM é manter a marca, como vai trabalhar desenvolvimento de produto. Tem uma série de coisas que não é atribuição de um concessionário ou de um distribuidor se preocupar no desenvolvimento de produto. É importante sim o feedback para que você possa desenvolver novos produtos ou adequar esses produtos ou desenvolver novos serviços, ele é a voz do cliente dentro do OEM ou dentro do atacado. Só que é uma voz que tem que ser ouvida. Claro. Porque muitas vezes o que falta... Tem muita gente que fala, mas tem pouco que ouve. E como dizia um grande amigo meu, a natureza nos deu dois ouvidos e uma boca para a gente muitas vezes ouvir mais e falar menos. O silêncio, eu de uma forma ou de outra, eu gosto muito disso. Então eu tenho que ouvir sempre antes de caminhar, isso era normal também com o meu pessoal, com os meus funcionários, para você entender efetivamente o que é de demanda. Então tem muita coisa que, isso é um pouco, acho que da própria nossa língua. Eu falo, na época quando eu fui estudar alemão, eu aprendi alemão para poder exercitar. Você vê que o alemão é muito, você fala assim, nossa, o alemão é muito educado, ele espera o outro terminar de falar para falar. É que a língua, se você não esperar ele terminar a frase, ele não entende o que você está falando. Boa. Porque o verbo está lá no fim. Então quando o verbo está no fim, é a ação. Qual a ação que você vai ter que desencadear? Eu tenho que esperar, a partir do momento que eu entender isso tudo, eu tomo ação. O verbo está sempre na segunda posição. Então eu vou... A pessoa que está do outro lado não espera mais nada. Falando, não interessa para onde você vai. Eu sei que você vai e você já começa a falar um em cima do outro. Então, muitas vezes, o que acaba gerando é esse problema de comunicação. Você acaba assumindo coisas e falando, mas eu não disse isso. Entendi. Você entendeu e interpretou isso, mas eu não disse isso. Então, se acaba entrando em outras searas. Então, ouça bastante, porque já estou falando até demais, mas ouça bastante. Não, tá ótimo, excelente. E você trouxe um negócio muito legal que eu não vou esquecer, essa questão de que na estrutura gramatical alemã, o verbo está no final, e até eu não tinha nunca pensado nessa forma. Ontem eu estava com uma pessoa de uma empresa dinamarquesa
e que falava para mim também a mesma coisa. Ele é brasileiro, mas toda vez que vai à Dinamarca, ele fica assustado com o tamanho das palavras, porque não tem vogal e as palavras são enormes e as pessoas estão falando aquele monte de palavras, ele tem que parar para ficar ouvindo, e talvez esteja aí uma outra explicação que eu não tinha pensado e muito interessante. É que a lógica dele, do alemão, do idioma em si, é diferente. A partir do momento que você entende, a forma de falar é complicada, é difícil, não é idioma fácil. O português não é um idioma fácil. Entre as línguas mais difíceis do mundo, tá ali alemão, tá português, tá todo mundo brigando ali, mandarim. Então, entre primeiro e oitavo, nós estamos brigando no meio do caminho. Mas às vezes a gente olha aquela palavra enorme. E por quê? Porque a gente está acostumado a olhar palavras do nosso lado num contexto amplo. Né? E não segmentado. Exato. E aquela palavra, ela nada mais é do que 3, 4 palavras que estão emendadas, que dão um sentido único. Então um alemão nunca vai entender uma coisa diferente daquilo que eu estou falando. Já no português, quando eu falar alguma coisa, eu posso ter várias interpretações e significados em cima disso tudo. Então ele é muito específico. Entendi. Então isso, lógico que dificulta. Às vezes a gente não nota, mas, por exemplo, açougue. O que tem a ver com carne? É muito mais fácil falar uma loja que vende carne, né, do que açougue. Para nós, português, já é algo comum, né, brasileiro, já é algo comum que açougue é um lugar que vende carne, mas a origem, a etimologia da palavra tem a ver com o quê? Exato. Puxa vida. A raiz em si. Mas eu gosto bastante de história, gosto bastante de entrar por aí também. Nós precisamos marcar outros encontros para fazer essas resenhas, para falar sobre isso, viu? Porque eu adoro também. Aí uma sexta-feira é um ótimo dia, e principalmente acompanhado com um líquido hidratante para a gente poder continuar conversando sobre essas questões históricas, filosóficas. Porque aquilo que você comentou, e aquilo que nós falamos lá no princípio, né? Quem faz uma organização são as pessoas. Então, se você não entender isso, se você não vê o histórico, todos lá têm que ter o mesmo objetivo. Cada um tem o seu objetivo individual, seja de carreira, seja o que for, mas todos juntos estamos lá para ir atrás de um propósito da organização. Cada um tem o seu, mas lá nós estamos brigando por um comum. E se você não alinha isso, você não vai a lugar nenhum. Carlos, muito obrigado. Por isso que eu falei que isso seria mais uma aula magna aqui nesse nosso novo episódio do TTI Pod. Muito obrigado pela participação. Eu espero que a gente continue ainda conversando outras oportunidades sobre outros temas, e desejo aí todo sucesso para você nesse novo caminho que você está trilhando com a sua representação, com a sua consultoria, inclusive. Tem um nome específico que você gostaria de falar? Não, por enquanto eu tô muito focado, mas quem quiser tem aí acho que o contato, depois eu posso colocar até o meu LinkedIn, segue lá. Isso. Porque muita coisa acontece por ali. Quem quiser me achar, pode me cutuca por ali que depois eu respondo. Na edição a gente vai colocar, inclusive, os teus dados para quem quiser entrar em contato com você, mas eu quero agradecer realmente por mais essa oportunidade da gente conversar. E se você gostou, por favor, compartilhe dentro da sua rede de contato, dentro do seu ecossistema, dos seus amigos, sempre utilizando a hashtag TTIPod, e aguardamos vocês no nosso próximo episódio. Nós temos aqui uma tradição que a gente faz um brindezinho e depois de conversarmos tanto, vamos aqui brindar. Gente, até a próxima. Obrigado.